crucifixo no cabo com o posicionamento do banco na vertical. Esse é um exercício que é uma variação do movimento tradicional chamado crucifixo. E esse movimento ele vai trabalhar o músculo do peitoral. Antes de começar o movimento é necessário adequar a estrutura. A estrutura que eu me refiro é o crossover e além do crossover, o banco que você vai estar sentado. Então você vai pegar um banco e posicionar no centro do crossover e deixar ele inclinado a 85 graus ou 90 graus. Após isso, você vai ajustar as polias do crossover. Então você vai deixar as polias na mesma altura do seu peitoral. Agora que você ajustou a estrutura, é hora de começar a fazer o movimento. Então você vai empunhar os dois puxadores que estão nas laterais e vai se sentar no banco. Quando você se sentar no banco, mantenha os pés bem fixos no chão e o quadril bem firme no banco. Além disso, eu recomendo que você faça um arco com sua coluna, que é o que a gente chama tecnicamente de hiperextensão da coluna. Fazendo a hiperextensão da sua coluna, em especial da coluna torácica, que é o meio da sua coluna, você vai conseguir apoiar melhor os seus ombros no banco. E dessa maneira você vai conseguir ter um melhor desempenho no exercício, na hora de fazer o movimento de fechar os braços. Um outro detalhe importante é que durante o movimento você precisa permanecer com seu peitoral aberto, ou seja, com seu peitoral estufado. Tecnicamente, nós falamos que isso é uma adução das escápulas. Então você tem dois ossos nas costas que quando você faz uma adução, ou seja, quando esses ossos se unem, você automaticamente deixa o seu peitoral aberto. E quando você mantém o peitoral aberto e os ombros para trás, você consegue desempenhar o exercício com maior eficiência. Então, ao executar o crossover ou qualquer outro movimento de peitoral, você precisa manter as suas escápulas em adução, ou seja, os ombros para trás e o peito aberto, o peito estufado, para executar o exercício com maior eficiência e ter um maior recrutamento das fibras musculares do peitoral. Uma dúvida muito comum na hora de executar esse movimento é saber qual que é a altura ideal que as mãos devem ficar na hora de abrir e fechar. Quando você estiver realizando o crucifixo no banco vertical, nesse caso eu quero que você faça o movimento de abrir e fechar, mantendo a palma da mão na mesma altura do seu peitoral. Então pega o seu peitoral como referência e faz o movimento de abrir e fechar, abdução e adução dos ombros, sempre mantendo as mãos na altura do seu peitoral. Lembrando que durante o movimento, os seus cotovelos devem estar na mesma altura das suas mãos. Então até vou pausar o vídeo agora para você entender o que eu estou falando e você vai observar que a articulação do meu cotovelo está alinhada com as minhas mãos. O cotovelo não pode ficar abaixo da altura das mãos. Além disso, quando você estiver realizando o movimento, você não pode flexionar demais os cotovelos. Os cotovelos devem estar semiflexionados, ou seja, levemente dobrados. Isso vai fazer com que toda a força seja direcionada para o peitoral. Se você flexionar demais os seus cotovelos durante o movimento, a tensão, ou seja, a sobrecarga, vai ser direcionada para o bíceps ao invés do peitoral. Então nunca flexiona demais os cotovelos, mantém ele levemente dobrado. No final da sua série, quando você não estiver aguentando executar o movimento com a técnica adequada, você pode estar utilizando impulsos ou repetições parciais. Esses dois recursos eles são utilizados para extrair o máximo da sua capacidade muscular.